Saudações, eu sou o William Moraes e o vídeo de hoje vai doer, mas acho que é por uma boa causa, então eu vou compartilhar um relato com vocês de um pouco mais para trás, de 2021, que é um momento que eu tive com o meu amor. Antes, eu quero comentar que sim, eu ativei de novo as notificações por causa daquilo que eu já disse, do próprio YouTube meio que não entregar notificações ou até mesmo veicular, oferecendo para as pessoas, né, os vídeos que não estão monetizados. Por interesse, claro. Então eu coloquei só no início, no fim, e não coloquei anúncios que não sejam puláveis. Então mesmo no início, quem não quiser assistir, basta pular. Vamos tentar desse jeito. Quero ver se melhora um pouco as visualizações, que deu uma caída significativa quando eu parei as propagandas e eu achei que seria o contrário, no sentido de favorecer as pessoas que assistem, né? Eu também tenho um outro recado, que é na quinta-feira eu vou ter uma live com a Priscila Mello. Eu vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo e é na quinta-feira às 20 horas. Quem quiser já se inscreve lá, clica para a notificação. Dito estes recados, os meus vídeos sempre têm na descrição, a minutagem para você saber mais ou menos os assuntos que eu abordo. Vale mencionar também que se você está chegando agora, é muito interessante que você use a playlist que tem no canal, só procurar aí, e também deixo a playlist na descrição. Todas as informações pertinentes estão na descrição do vídeo, incluindo a chave Pix, que eu estou colocando aqui porque muita gente está pedindo, fala que é mais fácil de acessar, que é o e-mail portalwilmor@gmail.com. É a chave Pix, também pode mandar e-mail por lá. Eu quero reforçar aquele pedido de, se você contribuiu e contribui, ou já contribuiu com Pix e mandou o e-mail, tudo bem. Mas se você não mandou ainda, me mande um e-mail para esse e-mail que está aqui, falando, eu quero participar do curso que você vai dar, que é um curso que eu pretendo começar dia 15. Então, eu preciso de e-mails para mandar a sala para as pessoas. Eu ainda não fiz o teste, não tive tempo. Tá absurdo esse início de ano para mim, para variar. Mas provavelmente o vídeo de sábado eu falo mais sobre isso ainda, reforçando, então tudo bem, só para aproveitar a oportunidade. Dito isso, vale mencionar apenas que aqui em Belo Horizonte ainda está naquela temporada de chuvas e a qualquer momento pode chover. Estava trovejando aqui, agora há pouco. Choveu um pouco, parou, eu tive que esperar, mas vamos lá. Esse relato aconteceu no dia 13 de fevereiro de 2021. Eu também queria mencionar que eu tenho muitos relatos com o meu amor, que eu considero ter sido ela, né? Mas que eu evitei por um bom tempo, porque eu percebi que muitas pessoas estavam vindo no embalo daquele de saber mais sobre a nossa história juntos, né? De saber mais o desfecho dessa história, ou tudo que pudessem sobre essa história, minha e dela. E embora isso não tenha um problema, eu acho que estava havendo um reforço muito grande da romantização do sofrimento, de é bonito, mas a maturidade tem que ir junto, sabe? E muita gente me julgando, até porque eu continuando, que eu tenho um relacionamento hoje, né, com a Marina. Muitas pessoas julgando que, como assim, do jeito que ele falava dela e já está com outra, como se fosse tão simples assim. Mesmo que eu já tenha explicado aqui, as pessoas escutam às vezes o que querem escutar. Então, agora eu acho que as pessoas que ficaram neste canal são pessoas que têm a amplitude de compreensão talvez necessária para me acompanhar, porque é isso, eu vou ser honesto, eu vou compartilhar essa jornada que de fácil não tem nada. Se parece,
só parece. Foi no dia 13 de fevereiro de 2021. Nesse relato, há pouca lucidez de início, mas tem um momento que eu fico lúcido e sei que estou fora. E há uma variação depois e depois eu recupero essa lucidez, logo em seguida. Eu tenho a memória a partir de certo ponto, mas eu sabia estar num lugar no qual espíritos combinavam encontros depois de nascer. Como assim? Ali era um lugar para ajustes de compromissos, de pessoas que estavam para nascer, em teoria, e definiam quem seriam seus companheiros. E é muito, no mínimo, peculiar o que eu vou revelar aqui. Parecia um castelo com corredores suspensos em todos os lados, mas sem parapeitos. Imagina um pátio como de escola, só que o lugar era fechado. E aqueles corredores nas laterais, sendo que o meio você enxerga lá, só que não tinha parapeito. Aliás, também vou comentar, este aqui pode ser um dos lugares onde isso acontece. Estou de forma alguma querendo falar que é assim que todo mundo passa por esse lugar aqui, tá? Não é isso. Talvez exista uma série de condições que eu não posso mensurar aqui, mas estou fazendo um recorte de pode existir isso aqui também, ó. E isso aqui foi bem interessante na minha opinião. Apesar de parecia um castelo, todos os lados. Não tinha parapeito, mas eu vou falar mais pra frente de uma coisa interessante que tinha. E estava lotado com pessoas que conversavam. Conversas eram mantidas. Parecia quase uma festa à fantasia, quase um baile. Eu encontrei o meu amor lá. Eu ainda estava sem lucidez, sem saber que eu estava fora do corpo. Eu sentia a nossa conexão, mas eu não me lembrava da vida como a minha vida com ela. Eu sentia uma conexão de, ela, como eu senti quando eu a vi a primeira vez aqui, nesta vida que eu estou vivendo. E eu me aproximei. Nós rimos. Sabíamos a razão de ser daquele lugar, tanto ela quanto eu. Era estranho, mas era compreensível. E não fazia sentido não ir direto ao assunto, de certa forma, porque era para isso. E resumindo aqui, porque eu fiquei bastante tempo com ela, eu pedi para ela ser a minha companheira e me aceitar como o dela na próxima vida. Tentei convencê-la de que era uma boa ideia nos relacionarmos depois de nascermos. Mas vale frisar que eu não tinha lembrança da nossa vida juntos, o que eu já comentei, então isso é uma pista para eu considerar que eu estava projetado no passado do plano astral. A verdade é que lá é um mundo tetradimensional. Tempo é um conceito um tanto mais maleável lá, mais difícil de explicar, mas é possível sim fazer projeção em outro tempo. E isso fica mais claro adiante. O que importa é que ela não parecia tão convencida, embora a nossa atração fosse evidente. Mas eu sorria dando argumentos e sendo respeitoso, dizendo que fosse qual fosse a escolha dela, eu acataria. Mas que seria muito lindo se ela me desse uma chance de mostrar que tínhamos uma conexão muito especial. No decorrer disso, outras moças flertaram comigo, passando ao redor, mas eu só tinha interesse no meu amor. Havia grande transição de pessoas, parecia uma festa realmente. E em determinado momento um cara viu o meu amor e veio flertar com ela, me ignorou passando por mim e foi direto pedindo um beijo a ela.
alegando que ia mostrar que ele era o que ela queria e não sabia ainda. Essa foi a fala dele. Ela disse não e pediu ao cara para nos dar licença. Ele insistiu. Eu não me atrevi a vê-la como uma donzela indefesa, mas eu não sei não estar presente. Eu não sei muito ficar na minha. E é assim, é por isso que eu não me dou bem. Eu fui em casa espírita e fico escutando eles falando lá e não tem como não levantar o dedo e falar, mas é complicado. E qualquer religião, na verdade. Já fui Hare Krishna e outras. Eu, por isso, sorri e falei, cara, sabe por que eu não pedi a ela um beijo até agora? Porque se ela falasse não e me pedisse para ir embora, eu iria. E só de estar perto dela, eu me sinto feliz. Então, eu quero ficar. Ele duvidou e eu falei com o meu amor que eu ia me afastar para provar que eu respeitava sim o espaço dela e que se ela quisesse, se aproximaria de mim por vontade, porque eu estaria por ali. Eu resolvi descer para a parte central, que era baixa, como se fosse um pátio, naquele lugar fechado, porque até então estávamos só nos corredores acima. Eram vários patamares. E eles eram repletos, eu poderia ficar descrevendo aqui, eram repletos de flores, flores penduradas, caindo em cascatas. Aliás, tinha algo que eram meio que gôndolas, barquinhos mesmo, cheio de flores, todas enfeitadas, que você entrava e ela te levava para o outro lado, sabe? E às vezes ficava no meio, assim, como se tivesse um rio invisível, só que as pessoas estavam abaixo, né? Abaixo tinha um monte de gente conversando e era assim, todo mundo sabia que o lugar era assim. E eu e meu amor, inclusive, entramos numa dessa, acho que eu escrevi melhor aqui. Difícil explicar, mas chegamos a andar numa dessas, deitados entre flores e rindo das coisas que eu falava, dos argumentos que eu dava, né? Antes de descermos e sermos encontrados por esse cara que veio. Até por isso eu achei que ela precisava sentir como era não estar comigo depois de ter estado, porque estivemos um tempo. Porque eu já sabia que afastado dela eu ia sentir falta. Mas antes de descer para o pátio mencionado, eu vi uma escada que subia, e é como se fosse castelo mesmo, sabe? Circular, como se tivesse uma torre no meio, de pedrinhas. Essa escada era bem assim. E eu resolvi subir para ver onde dava. E me levou à sala da mulher que era responsável pelo lugar. E ela me disse que era bom eu acordar naquele momento para eu me lembrar daquilo. E foi aí que a minha lucidez veio à tona de uma vez, subiu estratosfericamente. Eu estava fora do corpo e tinha plena consciência disso. E é um senso de alerta. E aí eu começo a avaliar todo o cenário nitidamente e me lembrei de ser eu, com a minha história inteira, de ter perdido o meu amor, inclusive. E eu disse que nem pensar que eu acordaria sabendo que o meu amor estava ali e que já tinha ficado mais tempo fora do corpo, sem problemas, então eu podia ficar mais um pouco. E eu desci para procurar o meu amor e eu não a achei. Então, eu segui o plano e desci para o patamar inferior, onde tinha mais pessoas, talvez ela estivesse lá, também não a vi. Mas uma vez lá no meio, eu sabia que se eu dançasse de forma exuberante, meu amor me veria, onde quer que ela estivesse, se eu chamasse a atenção. E havia uma música sendo tocada no ambiente. E por isso eu comecei a dançar, loucamente, deslizando pelo lugar como se eu estivesse de patins. E todo mundo começou a me olhar, e depois algumas pessoas embarcaram na minha loucura, até eu comecei a movimentar algumas pessoas, o que geralmente acontece
quando eu vou a shows de bandas medievais que eu gosto, né, aqui em Belo Horizonte. E a minha lucidez de saber que eu estava fora do corpo até baixou. Eu fui embalado pelo momento e houve um relaxamento. Eu estava rindo, me divertindo até, quando eu vi o meu amor do meu lado, nessa dança. E ela disse que aquela música, quando a música parou, né, a gente parou rindo, e ela disse que aquela música, que lá eu conhecia até, era como se fosse famosa, e aqui não é, não me lembro, não existe aqui. Ela falou, é quase uma Macarena, né, só que muito mais elaborada, e eu ri. E aqui é curioso porque isso mostra que ela também tinha lembrança da nossa vida aqui. Porque eu acho que isso aconteceu, vocês vão ver mais pra frente, no passado, antes de nascermos. Mas por algum motivo, ela também tinha essa memória, não sei se temporária, tá? Isso é mais difícil de explicar. Bom, vou tentar me concentrar aqui porque esse é um relato bem delicado para mim. Eu estava enaltecido por estar perto dela de novo e voltamos para o andar de cima de mãos dadas. O toque me despertou outra vez a minha lucidez. Aumentou estratosfericamente e outra vez eu prestei muita atenção em tudo, incluindo o meu amor. O que ela vestia, que era um body, sabe? Como se fosse um maiô, né? E de renda preto, com uma meia calça que não era meia calça, era apenas como se fosse renda em desenhos de arabescos. Ela até gostava muito disso. E também pretos. Tinha um arranjo de pluma muito grande, escuro, no cabelo, como se fosse algo meio burlesco. E o cabelo estava escuro, não vermelho, porque nos últimos anos ela pintava de vermelho, ela passou a pintar de vermelho, mas grande parte do nosso relacionamento ela tinha o cabelo escuro, quase preto, castanho bem escuro. E os lábios estavam na cor violeta. Tinha até maquiagem, ela estava muito bem preparada para uma festa dessas festas. Eu senti a mão dela na minha e aquilo me fez tão bem. E enquanto subíamos, algumas moças olhavam admiradas para nós e eu falei com meu amor todo empolgado que seríamos o casal mais peculiar do mundo juntos. E as moças ouviram e meio que concordaram. E naquele momento eu já sabia como seria a nossa vida juntos. E era uma sensação muito familiar porque muitas pessoas já me disseram que admirava a gente, nosso companheirismo, tanto na PUC, na faculdade, né, que ela fez, de psicologia, porque eu sempre estava lá no campus. Todo lugar, qualquer lugar que a gente fosse, né? E as pessoas sempre falam que era bonito ver a gente. Bom, tá começando a chover. O que é curioso porque me pareceu que aconteceu antes de nascermos como nós nessa vida que passou, ou seja, aquilo que eu já expliquei. Mas eu não me importava em que lugar do tempo aquilo acontecia, pois para mim aquilo era o presente e eu só queria aproveitar meu tempo com ela mais um pouco. E subimos para além dos corredores, acima, os corredores não era circular, né, porque era quadrado, mas que enfim, circulava o lugar. Nós fomos para além, que tinha umas escadas que eram feitas de aros de metal. Elas eram mais espaçadas, é como se fosse uma armação para se tornar uma escada um dia. Isso também vai ficar mais difícil de explicar, mas dava para subir, tinha uma certa lógica e nós queríamos, porque era uma forma de chegar numa torre ou na parte de fora daquele castelo, já que as escadas por dentro, por algum motivo, pra gente não levava até lá. Talvez porque eu soubesse que não chegava, levava para uma sala fechada. Então, nós subimos nessas escadas que pareciam aros como de bambolês e
nesse momento, eu senti que eu ia acordar e fiz força para que não acontecesse. Eu consegui me estabilizar e ficar lá. E parei, meu amor, num dos aros de metal. E eu olhei bem para o rosto dela, que estava apreensivo. Embora sorrisse, e ela me disse que estava com medo. E eu falei que eu sabia. Acho que a minha cara também me denunciava. Que sempre é tão bom quanto ruim. E ela acenou, concordando. E era uma conversa que já tínhamos tido várias vezes, que a única coisa ruim do nosso amor é que era muito, muito bom, muito forte, muito perfeito, tirando o fato de que não tinha como garantirmos que não haveria separação. Que o que sentíamos era tão forte um pelo outro que se algo nos separasse, doeria na mesma proporção. E é absurdo demais para ser superado. E ela só respondeu: tome cuidado. E eu falei que eu ia ficar bem. E eu acho que eu acabei falando demais ao dizer que nós teríamos 11 anos do amor mais lindo que já existiu. Quando eu ia falar, na verdade, essa parte, eu falei só até que teríamos 11 anos de amor, de um amor, e aí eu acordei. Quando eu ia falar a parte final do amor lindo e tal, eu acordei como se alguém tivesse me tirado de lá à força, para eu não falar o que não devia. Eu também não sei se foi a emoção, porque naquele momento eu estava muito, muito... Queria aproveitar. Aliás, tem aqui um outro relato desse mesmo dia, mas eu vou deixar para outro momento. Faço a anotação e depois eu comento esse aqui, para que eu fique só nesse tema. É porque depois disso eu acordei, demorei para dormir, mas quando eu dormi eu saí de novo, mas não encontrei meu amor, encontrei outras pessoas, conversei sobre um outro assunto. A respeito dessa experiência que eu tive, eu quero ressaltar algumas partes. A primeira delas foi a sensação que eu tive quando eu estava na sala da tal mulher que era a organizadora daquele lugar. Porque quando a minha lucidez de estar presente ali, de saber da minha história, veio, a sensação que me deu foi: caramba, eu estava com ela ali agora, ali embaixo, e eu a deixei por um tempinho, nem que fosse, né, aquilo que eu falei, eu saí de perto. E se eu tivesse lucidez naquele momento, eu não teria feito isso, eu não teria saído de perto dela. Me deu um certo medo de não encontrá-la de novo. E eu quero ressaltar essa parte porque quantas vezes nós, em nossa vida aqui, não percebemos a magia de estarmos com as pessoas que a gente ama. Passa e não volta. O momento que nós gastamos, estamos gastando. E às vezes a gente até se irrita muito com pessoas, e falo isso de amigos, de família, de... Honestamente falando, eu sempre fui estranho, né? Então, em minha relação com o meu amor, eu nunca perdi isso de vista. De que todo o tempo com ela nessa vida seria pouco. Então, eu sempre estava com ela de alguma forma. Ou ela comigo, a gente sempre estávamos juntos. Aproveitávamos, fazíamos os nossos sacrifícios de trabalharmos com arte para podermos trabalhar juntos. E
até mesmo com a minha mãe, eu sabia que ia acabar em algum momento. Então eu só sentava às vezes ali perto dela e curtia, batia um papo, só que saboreando aquele momento. Eu acho que é isso que falta um pouco na gente, sabe? Isso de como um todo, de estar presente, de não deixar o embalo nos arrastar de, não, é cotidiano, é comum, não, tá, não, é claro que ela tá ali. E ficar numa... É quase uma sensação de hipnose e ignorância, no sentido de ignorar certos aspectos. Não estou dizendo que a gente tem que ficar o tempo todo em sentido de alerta de caramba, essa pessoa não vai estar aqui depois e viver sobressaltado o tempo todo. Não é isso, é só saborear o momento. Mesmo que ele seja simples, singelo, sabe? Isso de sentar, fazer algumas perguntas para a pessoa, mas isso de ter em mente que em algum momento ela não vai estar aqui, ou você não vai estar aqui para ela, eu acho que faz com que a gente releve muita coisa assim. Falta de paciência, sabe? Isso de seu filho tá, nossa, tá fazendo bagunça, sei lá, tá. E aí você xinga, você fica com raiva e às vezes perde a cabeça, né? Passa um pouco do limite da grosseria, né? Não estou julgando, tá? Eu não tenho filho. Eu sei que deve ser muito difícil, porque eu fico uma vez só por semana com a minha sobrinha e eu fico cansado. Imagina direto, direto, direto. Então uma hora a gente provavelmente explode, né? Os ventos aqui estão fortes. Mas se pensarmos que... Vou dar um exemplo. A minha sogra, ela perdia muita paciência e brigava com o meu amor e com o pai dela, pai do meu amor, né? Esposo da minha sogra, porque eles eram artistas e juntavam muita coisa. Ele tinha um equipamento de música dele, às vezes estava na sala e ela brigava, porque você está na sala? Organiza, sejam organizados. Meu amor tinha muita fantasia, muita coisa, equipamento de fotografia dela, umas coisas, sempre dava umas coisinhas assim, coisa de família normal, de, de discutir, né, sobre, por que você não guarda isso, aquelas coisas assim. E aí, depois que perdeu os dois, ela chegou a comentar comigo que ficou tudo tão vazio. O que ela daria para chegar em casa e ver a bagunça deles? Entendem o que eu quero dizer? E isso tudo eu senti naquele momento ali de, caramba, eu preciso encontrá-la. E enquanto eu desci tentando procurá-la, como eu estava lúcido, eu tentei me manter calmo, porque senão eu ia acordar. Tentei pensar, tentei ser, né, sensato. E aí eu fui dançar, achando que era uma estratégia para ela me encontrar, para ela vir até mim naquele lugar. E eu queria convidá-los a fazer um exercício de... Vocês me escutam falando, eu acho que deve ser muito superficial, porque não é eu olhando isso de fora, esse cenário pitoresco, eu estava lá. Não é uma tela de cinema, não é uma tela mental, eu estava inserido. Não é nem um teatro onde você está sentado na plateia e está vendo ali, sabe, bem perto de você. Você está colado no palco, só quem já saiu da plateia e subiu no palco e se viu no cenário. A perspectiva de estar ali. Eu estava entre pessoas com roupas muito elaboradas, fantasias mesmo, cada um vestia uma coisa, vestia o que queria. Havia essa liberdade e é como se fosse... Vocês provavelmente ficam vendo assim de fora, eu falando, né? É como se vocês estivessem assistindo um filme lá da Bela e a Fera e eles começam a dançar, bailando ali, né? Agora imagine se vocês estivessem ali,
naquele lugar, olhando o cenário ao redor, tudo. É fantástico. E mesmo assim, como eu tentei relaxar e fui no embalo da música, a música ela é poderosa, viu? Música é uma coisa poderosa. Acho que as pessoas daqui deviam levar mais a sério essa questão de música, porque, caramba, eu tenho uma questão com música. Eu fui fazer uma oficina que eu não sabia que era pré-carnaval, oficina de fogo, né? E aí tocaram músicas de carnaval, até a música que tocou não era ruim, mas é música que eu não escuto porque elas são feitas para ficar na cabeça, né? Era a música da Daniela Mercury. E eu fiquei, sei lá, acho que até hoje eu tava escutando essa música. Eu trabalho, tento limpar, né? Mas ela fica na minha mente rodando em circuito, é muito poderoso. E as músicas embalam mesmo, elas têm magia. E nesse lugar tudo é muito mais intenso. Então, quando eu comecei a dançar e me permitir, porque tinha que ser honesto, tinha que ser. Não era eu fingindo que estava dançando ali, eu tinha que extrapolar, eu tinha que me espalhar para que meu amor me visse. E aí eu acabei perdendo a lucidez e indo no fluxo por um tempo, momentaneamente. E isso acontece, essa flutuação de lucidez lá, tá? Porque é muito difícil manter a lucidez fora do corpo. E depois disso que eu encontrei o meu amor, eu só queria fazer aquele momento durar o máximo possível. Eu nem me preocupei tanto em questionar, em perguntar se ela sabia que tempo era aquele. Trovão. Eu só queria estar com ela. Eu sabia que nós iríamos nos encontrar. Acho que isso ficou definido quando ela pegou a minha mão. Ela foi até mim, me encontrou e segurou a minha mão. Nossa, só quem ama profundamente sabe como é segurar a mão de alguém com quem você se sente um só. Perfeito. E nada mais precisa ser dito em muitos aspectos. E foi assim, nos entendemos. A questão de ela ter medo, eu acho que ela sabia. Sabe essas questões que a gente fica falando aqui sobre combinar quem vai ser mãe de quem vai ser companheiro de quem? E inconscientemente a pessoa não lembra, porque nós temos essa memória expandida lá, mas quando estamos aqui não lembramos. Então lá ela já sabia como seria, eu já sabia, e mesmo assim aceitaríamos todas as oportunidades que nos fossem dadas. Em termos de tempo, de fosse 11 meses, 11 anos, 111. Pra gente era pouco, mas sempre vai ser pouco. Então faz parte de um processo de evolução. E eu estar tentando continuar fazendo aqui essa continuidade, vivendo uma outra vida com a lembrança da minha vida anterior, mesmo não tendo perdido o corpo que esteve lá, é um exercício muito importante, nada simples. E se eu perguntasse para vocês, olha, se vocês pudessem escolher ter um tempo de um amor tão intenso e absurdo que faz com que você se sinta em casa, não importa onde você esteja, que esse relacionamento seja a sua casa, porque fora dele você se sente fora de tudo. O que você preferia? Ter um momento, só um momento disso? Ou era melhor nem ter? E não tenha pressa de responder, porque não é
realmente tão fácil. Acho que só quem passou por uma perda assim entende o que eu estou dizendo. Imaginar não chega nem perto, porque eu já tinha imaginado antes e não é a mesma coisa mesmo. Mas honestamente eu encorajo. Espero que vocês tenham forças para passar por isso ou para um dia passarem por isso, caso no momento não estejam acompanhados ou acompanhadas. Eu considero que, independentemente de qualquer tempo, mesmo que seja 90 anos, é pouco. Quando é a pessoa certa. Quando o relacionamento ele vai amadurecendo no decorrer e tem uma linha que sempre está lá, que é a da amizade. E que todos os caminhos são individuais até um dia não ser mais, mas esse dia que não vai ser é um dia onde tudo se funde a um todo. Onde percebemos que, na verdade, somos um só, mesmo, de verdade. Sentimos isso, ou melhor, vivenciamos essa fusão. E aí o que eu tenho a dizer disso tudo é que eu me sinto, sim, muito agraciado por tudo que eu vivi, por tudo que eu vivencio ainda agora, mesmo, de verdade. Porque se esse é o preço que eu tenho que pagar vivendo isso agora, por ter vivido tudo que eu vivi, eu pago. Eu estou aceitando isso. A verdade da verdade mesmo é que eu soube. Quando aconteceu, eu soube. Acabou. Aquela parte. E estava começando a outra. O outro lado da moeda. Mas eu sei que há uma quantidade de almas que orquestram tudo isso e observam. E eu quero, sim, passar por isso da forma mais digna possível. Não só fazendo de conta que eu compreendo, mas de fato compreendendo. Eu quero realmente assimilar isso. Eu quero ser maior do que isso. Eu quero ser maior do que qualquer sensação de perda. Eu quero ser maior do que qualquer ilusão de separação. Eu quero me tornar muito maior do que isso, ou melhor, eu quero perceber que eu já sou muito maior do que isso e transformar tudo isso sim numa história que é contada tanto para mim quanto para ela, quanto para todo mundo. É uma história sendo contada através da qual nós extraímos vivências, emoções, sensações, compreensões, mas que está tudo bem. Do lado de fora, eu já falei aqui do RPG, né, como um jogo que eu estudo e eu uso como trabalho. Quantas vezes eu já conversei com meu amor sobre nós, enquanto personagens ali, que vivemos uns draminhas e as personagens dela, sempre criavam uma resistência aos meus personagens. Até porque ela queria separar, né, a personagem dela. Era uma forma de nós aprofundarmos num mundo diferente do nosso aqui, explorarmos um mundo diferente, mesmo que houvesse uma atração, que nós não vivenciássemos aquilo ali. Como seria? E a gente ria do lado de fora quando saíamos de cena, né? Quando íamos fazer análise da história que a gente estava contando com as pessoas, com quem a gente se relacionou ali. E a gente ria. A gente olhava com leveza para aquilo tudo. Porque nós, enquanto Will, enquanto Renata, éramos maiores do que os personagens. Onyx, Belladonna, que era a personagem dela. E eu acho que é a mesma coisa aqui.
A minha consciência, que nem nome tem, é muito maior do que Will. Este mesmo Will que pode escrever um personagem que tem muitas limitações. E acho que com isso eu encerro esse vídeo que já deve estar longo. Me desculpem porque é muito difícil me concentrar e quando o tema é tão assim, me toca tanto. Eu estou aqui há mais de 5 anos sem ela. E sim, eu ainda paro, eu ainda choro. Todo dia eu me lembro. Mas eu tento sempre, sempre agradecer muito mais do que lamentar. Porque eu lamento. Por isso eu preciso agradecer muito, muito, muito mesmo. E por falar em agradecer, obrigado por sua atenção. Espero que o áudio desse vídeo não tenha ficado todo zoado. Nos vemos em breve. Hasta.